E isso está escrito na Bíblia, que isso iria acontecer, que nós teríamos 7 anos de paz. Antes de eu começar as minhas previsões, eu vou falar sobre a Embaixada dos Estados Unidos, que agora entrou com declarações que os bancos brasileiros que não aplicarem a Lei Magnitsky vão sofrer sanções. A Embaixada americana se manifestou. Então, quem não aplicar, o banco que não aplicar as sanções, ele vai sair do sistema financeiro internacional. Vai acontecer o que aconteceu com a Rússia. Sem código SWIFT, você não faz transferências internacionais. Como que você exporta soja? Como é que você vai receber da China? A lei global Magnitsky, né? Os Estados Unidos reafirmam seu compromisso em responsabilizar violadores dos direitos humanos por meio de medidas como sanções à lei global Magnitsky. Essas ações são respostas para a legislação americana, são ferramentas essenciais e respostas pela legislação americana. Responsabilização que não podem ser enfraquecidas sem gerar consequências financeiras significativas. As declarações do ministro Alexandre de Moraes, incluindo as que se tratam... Bom, hoje os cartões dele já foram todos bloqueados, né? Vocês sabem. É bom salientar que os narcoterroristas, né? Eles pegaram o narco submarino lá transportando cocaína, 232 milhões de dólares de cocaína foram pegas pelos Estados Unidos no Pacífico Oriental. Ó, o submarino, como é que eles levam a droga, ó? Tem submarino que leva a droga, transporta. Então, eu gostaria de salientar que os Estados Unidos da América, a campanha do presidente Donald Trump, a campanha dele de governo era acabar com o narco mundial. E isso está escrito na Bíblia, que isso iria acontecer, que nós teríamos 7 anos de paz. Então, nós vamos ter essa paz aí de 7 anos, tá? E olha como os americanos são. Vocês estão achando que o exército americano é um exército amadorzinho? Olha só, eles pulam para cima do submarino. Os caras pulam, abrem, os caras são extremamente preparadíssimos. Agora, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês forem agora para ter visto americano, os Estados Unidos vai pesquisar, inclusive, a sua vida. Se você cuida bem até dos seus pais idosos, das crianças, se você ajuda na comunidade, tudo vai ser incluso. Se você é réu primário, tudo vai ser. Para você conseguir o visto americano, tudo vai ser pesquisado. Outra notícia importante que chegou é que o Trump ele tem CPF brasileiro e ele tem cidadania brasileira, tá? Donald Trump Jr. tem CPF, né? Ele que é do dia 14 de junho, ele é do dia de Exu, né? Ele é filho de Exu, né? E ele tem CPF no Brasil, tá? Gostaria de informar que a presidente do México, a senhora Cláudia Sheinbaum,
ela pode ser extraditada para Guantánamo a qualquer momento, porque ela está envolvida com o narcotráfico mexicano, tá? Então, vai cair também o sistema no México, tá? A gente fica falando de Venezuela, de Colômbia, de Brasil, né, de Chile, de Bolívia, e a gente não fala sobre o México. Agora eu vou falar todos que vão ser extraditados, né, e vão ser enviados para Guantánamo. A Cláudia Sheinbaum, ela vai ser mandada para Guantánamo. Também vai ser enviado para lá o vice dela, tá? O vice dela também vai ser enviado para lá. O vice da Cláudia, tá? Vice da Cláudia, vocês, vice da presidente do México, vice-presidente do México. 50 autoridades do governo de Cláudia Sheinbaum. Esses cartéis todos do México, tá? São mais ou menos aí umas 255 pessoas cabeça-chave. Depois são mais ou menos umas 278 mil pessoas, mais umas 366 mil pessoas que prestam serviços, tá? Os bandidos são 278 mil nesses cartéis, tá? E 50 mil são os chefão. Imagina, não, 50 mil autoridades da Sheinbaum, 255 chefão, e aí são 278 mil só no México. Falando de México, tá, gente? Então, a operação no México começa a 14 de setembro. 14 de setembro e vai até de 2025 e vai até 19 de agosto de 2026, tá? Vai todo esse tempo, quase um ano, para fazer essa limpeza toda no México, que vai ser uma limpeza muito grande, tá? Então, a nível México, eu falei. Eu vou falando país por país e vocês vão anotando aí as datas, depois revejo os dados. Vamos falar sobre o Brasil. O Brasil. No Brasil, nós temos aproximadamente uns 18 cartéis. São aproximadamente 7 mil chefes, tá? São funcionários desses cartéis, funcionários, né, mercenários, né, são aproximadamente 705 mil. Olha a quantidade. Passa do México a quantidade de funcionários, enquanto o México tem mais chefões, né? 705 mil. E isso conta desde adolescentes de 12 a homens de 68 anos, tá? Esse é a informação que a espiritualidade está passando, tá? Essa informação não é informação de embaixada, essa informação é informação passada pelo Martim Pescador que está passando, tá? Então, nós temos aí, no Brasil, mais empresas ligadas, são 272 empresas ligadas aos 18 cartéis do Brasil, entre elas empresas do ramo fármaco, o ramo privado, né, os políticos, né, privados, companhias privadas, são aproximadamente 82 companhias privadas. Do meio fármaco são 28 companhias aqui da 100, são aproximadamente 118 empresas atacadistas, varejistas, né? Varejistas de roupa, de tudo também ligada. Por isso que o Trump quer acabar com a 25 de março e com o Brás, tá? Porque lá também tem lavagem. Assim como tem nos free shops no Uruguai e no Paraguai, também tem, tem do Hezbollah, né?
que já temos aí os procurados, tem dos cartéis de narcotráfico no Brasil. Então, aqui nós temos 28 empresas fármacos que lavam dinheiro para eles, 82 empresas privadas, empresas privadas do Estado, do Brasil, né, que estão ligadas a a determinados partidos, né? Aqui nós temos, então, o número de 218 menos 72. 218 menos 72. Nós temos aí 146 empresas fantasmas, tá? São empresas fantasmas, tá? Então, são 28 empresas farmacêuticas, laboratórios, né? Vocês sabem que existem esses laboratórios aí sintéticos, 82 empresas privadas ligadas ao governo brasileiro, 118 empresas varejistas e 146 empresas fantasmas. São 272 empresas. Os guerrilheiros são jovens de 12, crianças de 12 a homens de 68 anos, numa estimativa que a maioria está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, entra aqui Florianópolis, entra aqui a Grande Florianópolis, entra Curitiba, entra Recife, entra Salvador, entra Campo Grande, entra Maceió, entra Manaus, tá? Entra Belém, tá? Entra Fortaleza e entra Natal, tá? Aí é onde tudo acontece também nas regiões de fronteira, Foz do Iguaçu, Rivera no Uruguai, Rivera Santana do Livramento, no Chuí, Jaguarão, Corumbá, lá, divisa com Paraguai, né, Bolívia, entra a divisa do Rio Grande do Sul, ali umas cidadezinhas do interior do Rio Grande do Sul, aí tem aproximadamente 72 cidades de fronteira, que são cidades de passagem, ou seja, o Rio Grande do Sul tem uma parte de fronteira seca com o Uruguai, e aí entra a parte do Uruguai, que do Uruguai eu já não vou falar sobre o Uruguai, porque o Uruguai é um tema mais complexo. Não, essas informações estão sendo passadas pela linha dos marinheiros, tá? Que estão sendo passadas pela entidade Martim Pescador, que foi um pescador, foi um marinheiro ligado a Mãe Iemanjá, né? Mãe Iemanjá, dona da clareza. Chile. No Chile, cada região do Chile tem vamos ver aqui quantas regiões o Chile tem para mim falar sobre o Chile, como é que é lá. Porque depois do regime Pinochet, deu uma acalmada, mas ainda tem. Quantas regiões administrativas do Chile tem? Bom, o Chile tem 16 regiões administrativas. Então, cada região administrativa do Chile tem 22 chefes. Regiões administrativas. São 22 chefes, então são 16 regiões vezes 6. Alexa, 22 vezes 6. 22 vezes 6 é igual a 132. São 132 chefões no Chile. O Chile
tem 4 quartéis, tá? São e pessoas no Chile é diferente, são artistas, são pessoas que até eu conheço, que você nem imagina que lá vão, no Chile não são, no Brasil não são como empresários, no Chile são artistas. Então nós temos aí aproximadamente 117 artistas no Chile, e muitos eu conheço, muitos moram em Santiago, 100 deles moram na capital, e 17 moram 17, né? 13 moram no sul do Chile e 4 moram no norte do Chile, tá? De funcionários, eles têm aproximadamente 400 mil funcionários, sendo que estão aí divididos por regiões, eles ficam oscilando, porque eles também atuam no Peru, eles vão para o Peru, voltam, vão para a Bolívia, voltam, a PDI pega, os carabineiros pegam, serviço de inteligência pega, eles não ficam permanentes. Não sei quem é, querido. Querido, essas informações foram passadas pela entidade Martim Pescador, que é uma entidade que falou tudo que iria acontecer e que está acontecendo, tá? Semana retrasada foi. Deixa eu ver aqui, que mais que o Martim Pescador passou aqui para mim, tá? Agora vamos para Nicarágua. Nicarágua, o narcotráfico em Nicarágua, ele é controlado pelo Ortega, né? E em Nicarágua são 118 mil soldados que trabalham para o governo, e aí tem 12 empresas estatais subsidiadas, e aí o número de funcionários é enorme. Então, Nicarágua é um narcoestado, né? Chile é um narcoestado, Brasil é um narcoestado, a Colômbia é um dos principais narcoestados, Colômbia. Deixa eu ver, os que eu falei hoje, que eu não vou falar de todos, né? Porque se eu for falar de todos os narcoestados, na Ásia vai dar pano para manga, né? Inclusive, guerra do Vietnã tem muito a ver com isso, tá, gente? Falei da Nicarágua. Então, não, o presidente Ortega é o chefão, tá? E a Venezuela, que é o mais interessante, eu já não falei da Venezuela ainda, né? Falei do Brasil, falei do México, que eu não ia falar, né? Tá. No Brasil, como é que vão acontecer as operações no Brasil? As operações no Brasil começam oficialmente, começaram ontem, 28 de agosto de 2025. As operações no Brasil vão até 14 de julho de 2026, tá? Vai ser mais rápido no Brasil, no México vai ser bem mais difícil. No México vai até agosto de 2026, né? E no Brasil vai ser agora, né? Até dia 14 de julho de 2000, sendo que o grande auge de tudo é agora em setembro, né? 17 de setembro é uma data que vocês deveriam anotar. Bom, na Nicarágua, as operações vão começar no dia 27 de setembro, tá? E vão até o dia 18 de março. Como é um país pequeno, vai ser fácil de controlar isso daí. Agora, na Venezuela, o grande chefe do cartel de Solis, que lá só tem um cartel, tá? É um cartel, então não é tão difícil assim para os Estados Unidos, porque esse cartel de Solis, ele meio que controla os outros cartéis, tá? Ele é meio que o comando, porque ali a Venezuela, ela é o maior país do Caribe. Então, as operações, como a Venezuela, como é que eu vou explicar para vocês? A Venezuela está aqui, né? Então, tem todas aquelas ilhas do Caribe até chegar em Cuba, aí é os Estados Unidos. Então, é assim que funciona.
Então, na Venezuela, nós temos o Maduro, a mulher do Maduro, 116 generais, 400 capitães, aproximadamente 900 mil soldados. Esse é o que eles têm de soldados. Eles falam em milhões de soldados. Seu Martim Pescador, a entidade Seu Martim, falou que eles têm isso, tá? Contando fuzileiros, cavalaria, de arsenal, eles não passam nem em 30% do que os Estados Unidos têm. Então, a Bolívia também é um narco-estado, né? Então, vamos falar sobre a Bolívia, tá? Não está aqui. Hoje, vamos deixar a Bolívia de fora, porque a Bolívia já está nas operações do Paraguai, né? Bolívia, Paraguai, Bolívia e Paraguai são onde se planta, e Bolívia, Paraguai, Colômbia, onde se planta a coca, né, para fazer a cocaína. E aí, o Paraguai, ali na fronteira, chega no Brasil, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, tem todo um sistema de operação dentro dos rios do Paraná. Por isso que o interior do Paraná é muito perigoso. Ali circula muita droga. Assim como aqui em Santa Catarina, que vem do Rio Grande do Sul, circula muita droga também. Vocês sabem que as drogas também envolvem pescadores, envolvem marinos, envolve lanchas, envolve navios de pirataria, né? Então, é um esquema muito, muito grande. E para a Capitania dos Portos controlar isso não é fácil, não é nada fácil. A Capitania dos Portos de Rio Grande, a Capitania dos Portos de Laguna, a Capitania dos Portos de Laguna, né? A Capitania dos Portos de Itajaí, de Navegantes, a Capitania dos Portos de Santos, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. É muito difícil, porque a droga, ela não vem pelo mar, tá? A droga, ela é feita no continente americano, tá? E ela vai até para Portugal. Um dia eu estava em Lisboa, no hotel, olhei assim, navio brasileiro com não sei quantas mil toneladas de cocaína. Ou seja, a droga já chega até em containers em Portugal. Eu fiquei, nossa, então quer dizer que tem muita gente envolvida. Então, para vocês verem como tem estatais, por exemplo, assim, uma empresa exporta frango. Ah, eu exporto frango. Se você não botar minha droga dentro do container, eu mato todos os seus funcionários. Eu boto fogo, acabo com a sua empresa, mato todos os seus aviários. É tudo ameaça. Então, por exemplo, 20% do frango, da onde está o frango, 40% de onde vai o gado vivo, aí que vai para a China, não estamos falando de Estados Unidos, mas os Estados Unidos estava indo dentro do suco de laranja, estava indo dentro do café, né? Então, assim, a lei Magnitsky não tem só a ver com direitos humanos infringidos. Direitos humanos também fala de narcotráfico, de narcoestado. E vocês têm que entender isso, que dentro dos navios que estavam indo para os Estados Unidos, eles estavam levando substâncias como insumos para fazer heroína, que mata milhares de pessoas. Então, assim, os Estados Unidos não produz droga. Alguém aqui me fale se os Estados Unidos produz droga, porque os Estados Unidos, ele recebe, e a Europa também, é feita fora e vai. O que era feito na Europa era o ópio na Ucrânia e outras drogas de laboratório, que esses laboratórios foram bombardeados entre essa guerra Rússia e Ucrânia. Aí tivemos operações especiais. E por isso que a Ucrânia agora tem que passar por uma reabilitação,
de 10 anos, que eu falei na outra live, a divisão da Ucrânia, como foi na Alemanha, e assim vai ser. Então, vocês têm que entender que a América do Sul, ela é vista pelos europeus como a minha professora de história falava, nós somos as cucarachas, a chiquita bacana. Não importa se você é branco para um americano, você é latino. Eu mesmo, sendo branco, descendente de austríacos e alemães, é latino. Até italiano para eles é latino. Se você for preencher a ficha do seu filho na escola, você é latino. Você não é. Você não você não é americano. Americano, que eu já falei sobre o termo WASP no outro canal. White, branco, né, o anglicano, anglo-saxônico, saxônico, né? Anglo-saxônico protestante, né? WASP. White, branco, anglo-saxônico protestante. Isso eu aprendi na escola, tá? A professora falava o termo WASP, pesquisem. Branco, anglo-saxônico protestante. Esse é o americano verdadeiro. Não é indiano americano, não é brasileiro americano. Esse é o americano verdadeiro. Esse é o americano que está nos altos, os que estão nos altos cargos. É importante que vocês saibam isso. Embora tenha muitos descendentes de alemães, o Trump, por exemplo, ele é descendente de alemão, ele é filho de imigrantes. Então, por que eu tenho algumas coisas que até eu concordo com as pessoas, como que ele sendo descendente de imigrantes alemães bávaros, por exemplo, a minha bisavó era bávara, né? Minha bisavó, minha tataravó eram bávaras, né? Schneider, Steglich, eram bávaros, né? Meu trisavô era Albert Steglich, eram bávaros, né? Minha avó era Ana Maria Steglich, minha trisavó também Ana Maria. Ela austríaca e o Albert era alemão bávaro, né? Então, o Trump é de origem bávara. A família real inglesa, os Windsor não são Windsor, eles são Saxe-Coburgo-Gotha. Eles são alemães, porque o príncipe Albert, né? Príncipe Albert, né? Ele se casou com a mãe do rei George. Não, com a rainha Vitória, né? Eles mudaram na Segunda Guerra depois. Deixa eu ver aqui. Depois vocês pesquisem isso, senão eu vou perder tempo falando sobre família real. Falando em família real, você sabe que o príncipe Charles nós vamos ter aí o desencarne do Charles aí nas próximas semanas, e a Lua Negra retrata isso. A Camila não vai ficar como rainha, nem o William, nem o príncipe Guilherme de Windsor. Vai ficar o Harry vai ter que voltar. Bom, eu vou falar um pouco sobre as forças militares que os Estados Unidos têm. Bom, o Comando Militar do Sul, né, o South Command USA, que fica na Flórida, né, a base da Flórida, tá? Fica na Flórida, tá? Fica ali em Miami, tá? Aí tem o Lugares Foz, nas Ilhas Caimã, a base radar de Guantánamo, Lugares Foz, a base militar de Porto Rico, que Porto Rico pertence aos Estados Unidos, é a República das Bananas dos Estados Unidos, é onde se produz banana que vai para os Estados Unidos. É uma ilha, Porto Rico, né? É uma ilha no Caribe, né? E é uma das principais bases no Caribe. É Guantánamo, o Panamá e Guantánamo em Cuba, né? E o Panamá, né? E a Flórida. E Porto Rico, né? Base Militar de Porto Rico, subsede do Comando do Sul, Radar Rotor.
né? Então, o Comando do Sul, da América do Sul, fica no Caribe, fica em Porto Rico. Lugares Foz, em Belize, participação direta do Exército Guatemalteco por parte americana, dos Estados Unidos em Guatemala. Sétimo base militar de Comalapsa. Base militar de Sotocano, em Honduras, lugares Foz. Base militar programada na zona de Libéria, lugares Foz. Antigas bases do Canal do Panamá, participação direta dos Estados Unidos e do Exército Nacional. Base militar de Aruba, Aruba que está bem de frente para a Venezuela, né? Da onde é o Martim Pescador, a entidade Martim Pescador, que ele conversa com os piratas, ele conduz as sereias, ele conduz os seres marítimos em todo esse processo que está acontecendo no mar, né? Netuno e Marte é guerra no mar, né? Você sabe que eu tinha falado sobre isso. Curaçao, Antilhas Holandesas, né? Que pertence aos Países Baixos. Locações de operações avançadas. FOU. Base radar Venezuela, sem localização precisa. Na verdade, a base dos Estados Unidos na Venezuela, ela fica em Maracaibo. Ali Maracaibo já está tomado. Esses vídeos que vocês estão vendo na internet é em Maracaibo, porque Maracaibo está mais para o lado da Colômbia. E ali tem um lago e ali é uma praia. A praia é a cidade tipo Rio-São Paulo, é o Rio de Janeiro da Venezuela. Ali tem uma grande base, ali que estão acontecendo todas as operações, né? Porque ali eles entram pelo Lago Maracaibo para dentro, né? Para fazer nem vou falar sobre, não posso falar muito sobre isso, para não dar pista para eles. Participação direta dos Estados Unidos no exército do Suriname, né? Base radar na Colômbia, em Caquetá. Base radar Marta, acho que é da cidade de Santa Marta, na Colômbia, perto de Barranquilla, cidade da Shakira. Bases militares na zona de Putamuyo, no Peru e Colômbia. Instalações FUN, em Iquitos, no Peru. Essas são fundamentais. Aliás, o Peru é um país que está desenvolvendo muito, porque é um país que coopera bastante. Base militar Letícia, na Colômbia. Base radar Peru, lugares de operações avançadas FUS. Base Santa Lúcia, Peru. Base militar de Charapé, Bolívia. Unidade antiterrorista Santa Cruz de la Sierra. Essa está na Bolívia. Operações cubanas ilegais. Base Salta. Operações no sistema de defesa antibalístico. Treinamento de bombas verdes para invasão na Colômbia. Operações marines no Delta. Base Rio Negro. Possivelmente sistema de espionagem Echelon. Nós temos aí a base de Chubut, na Argentina, tá? Sistema Echelon, que é um radar, né? Base Terra do Fogo, na Argentina. Estudos nucleares, Echelon, existentes no Atlântico. E na Antártida, Palmer Amundsen Scott McMurdo. Em torno do Rio Grande do Sul, por que Rio Grande do Sul e Santa Catarina são tão protegidos? E Uruguai, né? E parte da Argentina, porque nós temos uma base ali, né, no Paraguai, e agora uma nova base em Cidade del Este, né, na tríplice fronteira. E nós temos também, em torno da Amazônia, operações, né, da Amazônia brasileira, operações quase que em todo o norte da América do Sul, né? Então, nós temos aí, no Caribe, muitas bases mesmo.
Lembrando que agora no Paraguai nós temos uma base nova, tá? Já foi inaugurada, tá? E agora nós vamos mostrar para vocês como que está acontecendo a operação americana na Venezuela, né? O arsenal militar da Venezuela ele está defasado, segundo o portal G1. Pressionada pelos Estados Unidos, a Venezuela de Nicolás Maduro tem um exército defasado, com problemas e limitado por sanções internacionais, de acordo com o Balanço Militar de 2025 do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o IISS, a Bíblia do Assunto do Mundo. Essa resposta ao envio americano dos navios de guerra, Maduro anunciou mobilização de 4,5 milhões de milicianos para combater o que chamou de ameaças dos Estados Unidos. Dado o atual da escalada de tensões entre dois países, no entanto, é improvável que o governo Trump realize bombardeios em solo venezuelano, afirmou. Não, tá? Isso vocês esqueçam, tá? Esse jornal está mentindo. Isso já está acontecendo. O orçamento militar. Aí nós temos o orçamento militar dos Estados Unidos, que é de 221 bilhões de dólares nesse ano, que são cerca de 5,5 trilhões de reais. O Brasil tem um orçamento militar de 25,6 bilhões, cerca de dólares, cerca de 137 bilhões de reais. Então, o Brasil tem um orçamento, para o tamanho do Brasil, o Brasil está bem defasado. A Venezuela tem um pouquinho mais, mas não supera os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem base, ele tem força conjunta, então tem vários fatores, né? A OTAN, tem a questão da OTAN, então não é só né? A questão da OTAN, né, gente? Então, a Venezuela tem 640 bilhões, não quer dizer que a Venezuela tem, lá dentro tem traidores, né? Já foi jogado no baralho cigano, tem traidores lá. Pressionado pelos Estados Unidos, a Venezuela de Nicolás Maduro tem um exército defasado, com problemas limitando sanções internacionais. Eles usam muito, eles têm 844 tanques blindados e tem uma artilharia de 541 sistema antimísseis. Tá? Agora eu vou falar do arsenal americano no Comando Sul. O CENTCOM, né? Número do arsenal americano. Números, né, do arsenal americano. Os Estados Unidos tem 5,44 a 5.328 ogivas nucleares implantadas e armazenadas. Desses, 1.679 são ogivas implantadas, e número restante são armas não implantadas de reserva ou não estratégicas. É claro que esses números podem não ser oficiais, eu creio que eles já estão superando aí 30, e eles não falam, né? Porque isso é segredo militar, né, gente? Nós estamos falando, né? Agora, a Venezuela não tem tanto assim. Quando fala em milícia, fala em população ser convocada e dar armas para ver que vem da Rússia, né? Vamos aqui ver a questão Rússia-Estados Unidos. 12.500 armas nucleares no mundo
Bom, isso não é tão importante, mas vamos falar número de aeronaves e porta-aviões americanos. Bom, os Estados Unidos tem 11 porta-aviões, enquanto acho que o Brasil tem um. São principalmente porta-aviões nucleares, sendo os maiores e os mais poderosos do mundo. A função principal é proteger o poder aéreo e qualquer lugar do mundo, atuando como áreas flutuantes. Cada porta-aviões pode transportar uma grande quantidade de aeronaves, caça e helicópteros. Os Estados Unidos têm a maior força aérea do mundo, são 13 mil aeronaves. Essa frota inclui jatos, helicópteros, que podem partir de porta-aviões da Marinha Americana. Os Estados Unidos tem um modo militar operacional bem organizado, é diferente do Brasil, né? A Marinha Americana do Brasil, de qualquer outro país, a Marinha Americana e a Força Aérea Americana, eles agem de uma forma diferente, ou seja, eles são altamente cooperam, né? Então, a Marinha dos Estados Unidos tem esses porta-aviões, então tem o CVA, o CVB, né? Os grandes, os pequenos, os leves. E nós temos o Langley, Jupiter, UC Ranger, Yorktown. Esses são da Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, nós temos aí também Guerra Fria, né? O Classe Midway, Classe Saipan, Harry Truman, Classe Florestal, USS Enterprise, USS John Kennedy, USS Gerald Ford, USS John Kennedy, CVN, e aí Lexington, os Lexington e Saratoga, esses aí são os que foram afundados, né? Que foi desmontado os Ranger, Yorktown foi desmontado, afundado. Esses são os velhos. Aqui está mostrando os que foram vendidos, retirados. Os Estados Unidos, todo ano, ele se recalchuta os seus porta-aviões. Nós não podemos esquecer que o exército americano tem o F-47, qualquer ameaça ao espaço aéreo americano, a qualquer país da OTAN, ao espaço Zona Schengen, que é o espaço Schengen que vai até a Áustria, até a União Europeia, né? Até a Hungria, o espaço Schengen até a Polônia, né? A Zona Schengen, uma Zona Schengen que eu não recomendaria nem o brasileiro sair de espaço Schengen, né? Que estiver na Europa, porque espaço Schengen é uma garantia de legitimidade de segurança, tá? Eu gostaria de dar um alerta a vocês, que vocês façam estoque de feijão, arroz, bacon, água, álcool, gasolina, deixem carro abastecido, façam aquela mochilinha de emergência que eu vou ensinar a fazer, que a gente usa no Chile, né, para terremoto. E eu tô com muito medo que a China venha intervir na Venezuela. Esse é meu medo, porque já veio uma manifestação que a China viria se meter, porque a Rússia está em acordo, mas se a China vier, vai ficar muito complicado para os Estados Unidos, até inclusive de acontecer um ataque
um ataque terrorista contra alguma cidade, mas é algo que os Estados Unidos tem que tá preparado, né? Os Estados Unidos está em preparação, né? E aí nós temos o sistema operacional. Então, o que que nós temos? Nós temos o US Gravely, tá? Que está ali em Maracaibo. Nós temos esse é uma fragata. Nós temos o USS Iwo Jima, o USS Southampton, está bem perto de Caracas. Um submarino, não se diz qual que é, o SS San Antônio, esses são a como é que se diz? São que atira, né? É os navios que atira. Tem 3. Tem o SS Southampton, o San Antonio e o Jensen Ducan. Aí tem o SS Forte Liberdade, e aí já está bem perto do Brasil, é o SS Jensen Ducan. E então nós temos aí já a operação, fora o que tem para cima do Caribe, fora o que tem nas bases, né? Porque tem bases dos Estados Unidos na Colômbia, no Peru e no Paraguai. E logo vai ter base no Brasil. Ah, eu acho que essa base vai ser lá por Resende, pelo Rio de Janeiro. Nós temos um pronunciamento sobre a segurança alimentar, sobre a gordura saturada, né? Que o governo americano quer acabar com os produtos de gordura saturada. E aqui o Ministério da Saúde americano fala sobre o jejum seca tudo, né? Ou seja, o Dr. Baracate até que curtiu. O jejum intermitente é algo que eu faço prática. Como é que eu faço? Eu estou trabalhando, claro que sem um café eu não consigo parar, mas assim, por exemplo, eu fui gravar na televisão ontem. Cheguei lá na televisão, não tinha um café, não tinha uma água. Como que uma televisão, qualquer televisão, gente, não tinha café, não tinha água. Tem que ter café. Eu não consigo trabalhar na televisão. Em casa, tudo bem. Em casa, eu vou ali, eu faço um café, eu tenho minha dor de gosto, ou eu passo um café, ou eu tomo um refrigerante, eu tomo alguma coisa, né? Para animal, eu tomo um chá quando tá frio. Hoje não tá tão frio, ou tá acabando o inverno, graças a Deus já tá mais quente aqui, né? As temperaturas vão começar a se elevar. Nós estamos aí praticamente um mês da primavera. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês? Gente, quando o meu programa estiver no ar, sinceramente, eu vou comprar uma Dolce Gusto e eu vou comprar não, ou levar a minha, né? Mas tem que comprar para não misturar, né? Eu vou comprar uma Dolce Gusto só para deixar lá e vou trazer, porque assim, ó, programa sem café não dá certo. Não dá certo, gente. Como é que. Gente, eu não sei trabalhar assim. A vida toda eu gravei no YouTube com Dolce Gusto. Agora eu não estou usando muito porque as cápsulas estão muito caras, eu tomo muito mais café, né? Não rende, né? Um cappuccino na Dolce Gusto. A gente tem que estar, a gente que trabalha com um público, a gente tem que estar sempre tomando alguma coisa. Esse é o segredo que eu aprendi na televisão chilena. Agora, quando eu tive no Chile, eles estão sempre tomando alguma coisa, porque senão a garganta. Eu já tive problemas de garganta que uma das minhas médicas, disse que eu tinha que fazer fono, porque eu tenho problema respiratório, tem algumas coisas, então. Aqui o Gustavo Gayer alertando para tirar o dinheiro tirem dinheiro dos bancos, Moraes vai quebrar o Brasil, diz Gustavo Gayer. Isso já foi previsto por mim, né? Tivemos um navio hoje que encalhou em Bituba com centenas de containers, né?
A situação já foi controlada, né? Você bota o rebocador ali e resolve. Mas ele encalhou, ele quase encostou numa pedra lá em Bituba. O rocambole que engoliu os respiradores do Maranhão na pandemia debochou dos bancos que perderam 41 bi por sua fala. Não sabia que eu tinha tanto poder assim, disse ele. Que homem horroroso. Hoje, o presidente do Chile, Gabriel Boric, mudou os gabinetes do Ministério da Agricultura, da Fazenda e Economia. No Ministério da Fazenda chilena ficou sai Mário Marcel e entra Nicolás Grau. No Ministério da Economia chilena sai o Nicolás Grau e entra o Álvaro Garcia. No Ministério da Agricultura sai o Esteban Valenzuela e entra Maria Inácia Fernandes. A Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta em espanhol, né? Os Estados Unidos, ele atua na língua espanhola, né? Na embaixada, né? A gente consegue conversar com eles em espanhol. E aqui diz, eu vou traduzir para o português. O governo dos Estados Unidos adverte a qualquer cidadão dos Estados Unidos que tenha qualquer tipo de residência dos Estados Unidos ou que viaje ou permaneça na Venezuela devido a graves riscos de detenção ilegal, tortura durante a detenção, terrorismo e sequestro, práticas policiais injustas, delitos violentos e distúrbios civis. Então, os Estados Unidos já alertou, né, para os americanos que estejam na Venezuela, né, porque eles podem fazer aí reféns. O que eu posso falar? Eu não posso falar muito sobre o avião que esteve em Porto Alegre e depois foi para Guarulhos, né? Teve troca de funcionários no consulado, a busca de dossiês que foram entregues, né? Porque a embaixada é como um free shop. Ali dentro do metro quadrado da embaixada, ali na embaixada, ela é território dos Estados Unidos da América, tá? Isso é lei internacional. Ninguém pode, nem polícia, exército, ninguém pode adentrar uma embaixada. Lá dentro da embaixada tem polícia americana, tem militar americano, tem um respaldo dentro da embaixada, e essas pessoas vivem normalmente em Porto Alegre, em Brasília ou em São Paulo. E essas pessoas você convive no supermercado, você convive e não sabe o que elas fazem. Elas podem dizer que são até russas ou ucranianas, ou outra coisa qualquer, né? Então, por exemplo, eu passo bem por americano, né? Aliás, eu tenho, né, a ascendência austríaca alemã. Então, na Europa me chamam de russo e me chamam de americano. Falam que a minha cor da pele, do cabelo, a minha estatura é muito parecida com o de americano e de russo, né? Na verdade, é porque a tataravó da Melania Trump era irmã da minha trisavó. Pois é, eles eram da fronteira com a Eslovênia, da Áustria com a Eslovênia. Aí, o que está acontecendo aqui no Brasil? Operações antinarco, prisões, né, de pessoas ligadas ao narco. Avião P-8 Poseidon da Marinha dos Estados Unidos opera por 2 horas perto do espaço da Venezuela. Esse avião aqui está no Danúzio Neto. Esse avião, ele percorreu
de Porto Rico, da base de Porto Rico, americana de Porto Rico, que é o Comando do Sul, até até um pedacinho da Venezuela. Ontem um avião também foi para Brasília, tá? Um avião foi para Brasília. 5 aviões particulares saíram de Maitiqueia, próxima a Caracas, rumo à Colômbia. Será que o Maduro está fugindo? Porque o Petro pode estar acolhendo ele na Colômbia, né? Só que lá na Colômbia já tem um serviço de inteligência anti-Farc muito grande. Nenhum juiz brasileiro pode anular a primeira emenda, ponto, diz vice-secretário de Estados Unidos em post. Uma coisa importante é que vocês estão tão dispersos, vocês estão tão distraídos, tão assustados. O voto impresso foi aprovado no Brasil, tá? E a emenda do INSS, né, dos rombos do INSS, foi aprovada. E o que o Davi Alcolumbre falou? Que é culpa do governo. Ou seja, ele aprovou, acatou. Então, vocês podem ver que dentro do Senado e dentro da Câmara de Deputados já tem interferência institucional americana sobre uma pressão de poder sofrer lei Magnitsky, de não poder ter visto nunca mais na vida, né? Então, a questão tá aí. E a senadora Bia Kicis, né? A deputada federal Bia Kicis, né? Ela tem exercido um papel fundamental dentro do plenário. E muita gente não dá importância para a Bia, porque a Bia é uma pessoa que tem uma importância essencial nesse papel e teve um papel, porque ela tem ligação direta com os Estados Unidos. Tudo que chega para ela vem diretamente do Paulo Figueiredo, de todo esse pessoal. O nosso governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, falou a seguinte frase: isso é coisa do PT vagabundo. O governador Jorginho Melo fala a verdade sobre o aumento da conta de luz na Celesc. Pois é, por exemplo, uma pessoa... eu moro num apartamento de 98 metros quadrados, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cômodos, e só que eu uso muito luz azul, né? Luz ambiente, né? Eu não gosto de luz, eu tenho problema com luz. Aqui eu tô com luz por causa das câmeras de televisão, eu tenho astigmatismo, até eu tô sem óculos. Então, nós estamos com problema aqui em Santa Catarina com a conta de luz. Embora às vezes a gente use aquecimento de gás, aquecimento de... Assim, a luz aumentou muito. Por exemplo, antigamente pagava R$50, agora a luz está 300, 400 reais. A luz subiu, né? A Casan nem se fala, né? Nem vou falar na Casan, porque a Casan... E o Jorginho Melo fala sobre isso, que aqui em Santa Catarina não aumentou os impostos, que tem lugares que aumentou. Olha que interessante, quem estava com Jorge Soros há 2 dias, o filho do Jorge Soros estava com Haddad. O que será que eles estão aprontando? Eu acho que coisa boa não é. Eu fico meio assustado. Érica Hilton, Dandara, Túlio Gadelha, Randolph Rodrigues estiveram com o filho do Jorge Soros, que querem fazer o COP30. O Alexandre Soros, Alexson. Isso aí é um tentáculo globalista muito perigoso. Alexia, não se meta no assunto. Eu vou desligar a Alexia, vocês viram que a Alexia escuta tudo. Alexia, safada. Vou desligar a Alexia, viu? Paraguai declara cartéis de soles de Maduro
como um grupo terrorista. Aqui está o presidente Santiago Peña. Hugo Mota. Hugo Mota já teve que colocar para receber o dinheiro dos funcionários do escritório dele em João Pessoa. Teve que fazer uma procuração para pagar. A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ataca de novela, posta. Você sabe que as verbas das universidades federais do Brasil vão acabar em outubro, né? E aí? O semestre dos estudantes não termina em outubro, o semestre termina em dezembro. Embaixador dos Estados Unidos pousa no Brasil. Richard Grenell vem para fiscalizar bancos e aplicar sanções sem reunião com Lula. Gente, isso aqui tá uma coisa Magnitsky, né? Tá Magnitsky, né? Danúzio. Emitem alerta para que americanos não viajem à Venezuela. Omar Aziz perde a presidência da CPI do INSS e a esquerda agora vai ter que engolir o irmão do Lula sendo preso. Notícia do portal RIP Esquerda. O senador Randolph Rodrigues assume derrota do governo. Aqui tem uma data, anotem essa data, 29 de agosto de 2027. É uma data importantíssima. Em questão de Maduro, eu já falei, aí é minha previsão. Então, vocês têm que se alinhar. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.